Existe uma preocupação muito grande pelo mundo. Coronavírus está atacando, contaminando muitas pessoas em todo o mundo. Milhares de pessoas estão morrendo. E aqui no Brasil, um grande susto. Todo mundo, como se prevenir, como se precaver, não quero ser contaminado. Existe um medo terrível que está atacando todos os lugares, no Brasil e pelo mundo. Então, como se prevenir? Existem vários métodos. Passar álcool gel na mão, não cumprimentar as pessoas, não chegar perto de outras pessoas, não ficar em grupos aglomerados de pessoas, ficar reservado em suas casas. Existem vários cuidados que temos que ter porque temos medo de ser contaminado. Principalmente as pessoas de maior idade, as pessoas idosas, com um risco maior na saúde, pessoas que têm debilidade na saúde, existe um risco maior ainda de ser letal este vírus. Então, temos realmente um medo. Muitos cuidados, esses cuidados e este medo, ele é legítimo. O coronavírus é letal, é perigoso. Mas eu quero ler um verso em Mateus 10, no verso 28, que Jesus diz assim: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Um dia todo mundo vai morrer. Não importa se é através do coronavírus ou através de outra doença, ou se você vai morrer de acidente ou morrer de velhice. Não importa, um dia você vai morrer. Isso é certo. Agora, para onde a sua alma vai? Aí você precisa decidir durante a sua vida, conforme a atitude que você pode tomar. Se você vai para um paraíso com Deus, ou você vai ser lançado no inferno. E isso sim dá medo. Porque a morte, de qualquer jeito, ela vai vir. Agora, ser lançado no inferno, isso dá muito medo. Por isso que o verso diz: não precisamos ter medo daquilo que pode matar o nosso corpo, mas ter medo sim de quem pode matar o nosso corpo e a nossa alma e ser lançado no inferno. Isso realmente é preocupante e disso sim você deveria ter medo. Talvez você já tenha entendido que o pecado é que te faz mal. O pecado que te condena. As coisas que você faz de mal, tanto para você quanto para outras pessoas, isso te afasta de Deus. E isso mata tanto o seu corpo quanto a sua alma, afasta você de Deus e te lança no inferno. Isso você precisa ter medo. E como no coronavírus que traz a morte, álcool gel, se afastar das pessoas, ficar reservado. Nós temos medo do coronavírus ao ponto de tomar tantas atitudes. Mas contra o seu pecado e a favor da sua salvação eterna, que atitude você tem tomado? A verdade é que por maior atitude que você tome, você não consegue salvar a sua alma. Tudo que você já fez em atitude, em pensamento, em planos, a maioria de tudo que você fez já te condenou para o inferno. Mas alguém pode te salvar. Deus. Ele te ama tanto que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para te trazer salvação. Ele se enviou como Filho para viver entre nós como homens, para pegar a condenação da cruz e morrer como sacrifício no seu lugar. Aquilo que nos condenava, que era o nosso pecado, ele se sacrificou para perdoar os nossos pecados, para nos livrar desta condenação. Deus é a nossa salvação. Se existe uma vacina contra a condenação da nossa alma, essa vacina se chama Jesus Cristo. E essa vacina foi consumada no sacrifício de cruz que ele fez voluntariamente para nos salvar, porque ele nos ama. Daí sim, você tem que tomar a atitude de quê? Aceitar a salvação que ele te dá de graça. Ele te deu a salvação de graça porque ele te ama. É somente aceitar, desejar, eu quero essa salvação, reconhecer
tudo o que Ele fez por você, por amor a você naquela cruz. Aceite a Jesus como seu Salvador e Ele perdoa todos os seus pecados que te condenava para o inferno. Daí sim a segunda atitude, se afastar do pecado, se afastar do mal, daquilo que te contaminava e te levava para o inferno. Da mesma forma que nós queremos nos afastar do corona, lhe passar o álcool gel, ficar longe, não cumprimentar, se afaste do pecado, se afaste do mal, que faz mal para você, que faz mal para outras pessoas. O pecado traz só mal, então se afasta. E por mais que no dia a dia, às vezes nós nos contaminamos, olha, nos sujamos com o pecado, Jesus, Ele te perdoa. Ele derramou aquele sangue na cruz para te purificar dos seus pecados. Mas hoje eu pequei, Jesus te purifica dos seus pecados. Como você chega da sua casa, talvez com o contato com alguém que estava contaminado com corona, e você vai lavar as mãos, você se esteriliza para não ficar contaminado no seu corpo. Jesus continua te perdoando, Jesus continua te lavando para que você não seja condenado na sua alma e ser lançado no inferno. Jesus te ama e tem salvação, muito mais do que a salvação do seu corpo contra um vírus. Ele tem a salvação para a sua alma, para você viver eternamente com Deus. Tem muitas pessoas com risco de morte para todos os lados, de várias doenças e de acidente. Existem pessoas com risco maior de morrer, de ser contaminado pelo coronavírus. Você já falou de salvação para essas pessoas? Essas pessoas conhecem a salvação em Jesus Cristo? Elas precisam saber o mais rápido possível. Eu lembro de um amigo meu que eu evangelizava, falava do amor de Cristo para ele, e ele entendeu, ele falou, realmente, eu preciso do amor de Cristo. E ele disse assim para mim, olha, eu prometo que eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja, mas eu não vou agora, mais para frente eu vou. Eu fiquei com uma vontade muito grande de falar para ele, olha, amanhã pode ser tarde, você não sabe o dia da sua morte. Mas eu achava uma frase como esta muito pesada, muito apelativa, e não falei. Mas aconteceu que ele aparentemente estava saudável, mas na semana seguinte ele infartou. Um dia ele estava com a gente trabalhando e no outro dia ele não voltou a trabalhar porque ele infartou e morreu. E realmente foi muito tarde. Ele não pôde fazer aquilo que ele pensava que ia fazer no futuro, que é se aproximar de Deus. Talvez essa iminência da morte existe para muitas pessoas que correm o risco de ser contaminadas. E essas pessoas precisam conhecer a salvação que é em Jesus. Se você é um deles, se entregue a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Se você conhece pessoas de risco, leve a salvação, porque é um momento oportuno como esse, de falarmos da salvação de Jesus Cristo e de salvar pessoas que correm o risco iminente de morrer, de ser contaminados e ser levados à morte. Você não pode perder a chance agora de falar enquanto as pessoas estiverem vivas para falar do amor de Cristo. Hoje nesse vídeo foi muito diferente. Eu costumo falar bastante sobre escatologia, sobre o estudo das profecias, sobre as coisas que vão acontecer no futuro da volta de Jesus, grande tribulação, milênio. Esse normalmente é o meu assunto no canal. Mas eu precisava falar sobre o coronavírus, eu precisava falar principalmente da salvação, que muita gente que vai morrer pode perder ou ganhar essa salvação. Você que escuta tem a chance de escolher a salvação que é em Jesus. E se você que escuta já tem a salvação em Jesus Cristo, existem muitas pessoas com risco iminente de morte. Você precisa pregar, você precisa aproveitar essa oportunidade e desembaralhar o futuro eterno dessas pessoas. Esta foi a intenção deste canal hoje, desembaralhar o futuro da alma e da salvação de muitas pessoas. Até o próximo.